Espírito Santo de Deus, traz esta tua palavra ao nosso coração. Está escrito, como já citei aqui, lá em Isaías 55:11, Pai, que a tua palavra não volta para ti mesmo vazia. Ela faz o que te dá prazer, ela cumpre o teu propósito e ainda mais, ela prospera, ela amplia-se dentro de nós e dentro dos corações que são abertos e receptivos à tua palavra. Portanto, fala conosco nesta tarde e responde questões íntimas do nosso coração. Que seja esta uma tarde e noite de restauração na nossa mente, na nossa alma, para que possamos provar as delícias que tu tens para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a palavra está lá, são 3 textos que eu vou usar. O primeiro deles, voltando lá no texto que o Tadeu usou, é o Ezequiel 36, 26 e o 27. Eu vou usar praticamente o 27. A promessa de Deus, no verso 26, é essa, né? Darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, quando o Tadeu ministrou aqui, ele falou sobre novo nascimento, sobre coração novo. Porque com um coração de pedra, com um coração insensível, com um coração incrédulo, nós não podemos alcançar nada de Deus. Então, a obra da cruz, a regeneração, vem para nos resgatar, vem para trocar este coração. Dar a nós um coração novo, dar a nós um coração sensível a Deus. Coração também é sinônimo aí de natureza, dar a nós uma natureza nova. Porque sem natureza nova não adianta a educação. A educação não muda a natureza. O que muda a natureza é o poder da palavra, é o poder do evangelho. Todos nós nascemos com uma natureza má e perversa. Todos nós. As crianças mais lindas que nascem neste mundo, seus filhos, os meus filhos, eles nascem com uma natureza desobediente, egoísta. Eles nascem, uma das primeiras palavras que eles falam é meu. Eles são agressivos. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ou matricular na escolinha ali, tem uma escolinha ali que ensina a mentir. Ela vai precisar disso na vida. Quando ela crescer, ela vai precisar mentir muito, porque esse mundo é um mundo de mentira. Vou matriculá-la, vou pagar R$300 por mês para ela ter aulas 3 vezes por semana para aprender a mentir. Precisa? Não precisa. Por quê? Mesmo que você nunca tenha mentido para ela, a natureza dela, o coração dela, vai enganá-la e ela vai inclinar-se para a mentira. Por menor que ela seja, aconteceu uma arte, quebrou alguma coisa, ela tem 3 brincando, quem foi? Eu não fui. Você nunca ensinou aquilo. Mas é a natureza, vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aí? Estão entendendo? É assim, isso é fato. Foi Davi quem disse no Salmo 51:5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Foi ele que também quem disse no Salmo 58:3: alienam-se os ímpios desde que nascem e crescem proferindo mentiras, e tem veneno semelhante ao veneno da serpente. Essa é a natureza humana, é loucura. Então, sem um coração novo, impossível. Você pode morrer de educar, você pode botar lá no Dante Alighieri, lá perto da Paulista, dos colégios mais caros de São Paulo. Não vai resolver nada.
Ah, vou colocar num colégio de freiras aqui, não sei aonde. Não adianta. Vou colocar no Adventista. Não adianta. Já sei, vou colocar no colégio da Comunidade da Graça. Aí você colocou num bom colégio, que aqui, palavra de Deus, eles vão ouvir. Mas não adianta. Se não nascer de novo, nada muda. Isto é um ponto que nós precisamos considerar sempre. E a segunda coisa que eu quero tratar com você hoje, de forma bem superficial, porque não dá tempo de ser profundo aqui. Como eu disse, o nosso papel é só instigar você, empurrar você para a palavra, para você ler e pesquisar. É uma degustação só, é dar sal para você ter mais sede da palavra. Mas é a expressão lá, porém em vós um espírito novo. O que é este espírito novo? Coração novo e espírito novo. Este espírito aí aparece com letra minúscula. É o seu espírito, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo depois. É o seu espírito. O que é o espírito? Neste caso aí, esta palavra aparece no hebraico como sendo ruá, como sendo parecido com o Espírito de Deus, mas não é o Espírito de Deus, é um sinônimo. É o espírito que tem a ver com a nossa mente, a nossa alma. Porque tudo que você ouve, tudo que você vê, é processado por onde? Pela nossa mente. Você olha algo, você vê algo, você ouve algo, é processado pela sua mente. Vou dar um exemplo para você. Se uma pessoa está em depressão profunda, e você fala para ela assim, já sei, vou resolver seu problema. Vou mandar você lá para Cancún. Você vai ficar 15 dias, você vai voltar curada. Ela vai voltar queimada de sol, vai comer boas comidas, vai voltar um pouco melhor, mas não vai voltar curada. Sabe por quê? Porque o problema dela não está no ambiente que ela está na sua mente. Ela vai olhar aquelas praias maravilhosas, paradisíacas, aquele mar cristalino, com a mente totalmente tomada por coisas negativas, depressivas e tristes. E ela vai processar aquela imagem negativamente. Vou dar um exemplo viajando nisso aí. Se ela, por exemplo, vai sem os filhos, vai só ela e o marido, vamos dizer que é a mulher, vai só ela e o marido, ela vai olhar tudo aquilo e vai ficar pensando, puxa vida, pena que meus filhos estão aqui. Pena que meus filhos não estão aqui. Isso aqui não tem sentido sem meus filhos. E não vai curtir. Você entende o que eu estou falando? Não. Porque, preste atenção nisso, tudo que você vê, tudo que você ouve é processado pela sua mente. É influenciado pela sua mente, é filtrado pela nossa mente. Você ouve uma baita de uma boa notícia, mas você está deprimido, você está triste, você está sobrecarregado, você está tenso, você está preocupado, você nem dá importância para aquilo. Por quê? É a sua mente. Vou olhar para uma outra coisa. Você vê algo, o cara mostra para você um carro novo, uma Ferrari que ele comprou, que nem eu estava falando com o Tadeu ontem na janela do meu apartamento, passou uma Ferrari. Falei, Tadeu, pera um pouquinho, está passando uma Ferrari laranja aqui na porta de casa. Subiu. Aí, ao invés de você se alegrar com a Ferrari que o Tadeu passou na porta de casa ontem lá, Ferrari laranja, você fala assim, Ferrari laranja? Você entende o que eu estou falando? Porque a mente é esse filtro. E se ela estiver sobrecarregada, tem muitos textos em Provérbios que falam sobre isso. Abra comigo em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Pode ler aí, Nelson, por favor. Lê que eu replico aqui. Vou ler aqui, vem aqui. Diz assim, pois ele só pensa nos gastos
Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. NVI. Mas a outra diz assim: como ele imagina na sua alma, assim ele é. Essa é a melhor versão para essa explicação que a gente quer dar. Como você imagina na sua alma, assim você se torna. Como você imagina na sua mente, assim você se torna. Você vê que quando as pessoas estão tensas, preocupadas, você dá boas notícias para elas, elas nem valorizam aquilo. Você vem com uma alegria. Vem e fala, aconteceu, aí o cara fala assim, minimiza, não, mas deve ter, não, mas estava uma bênção, foi, não, mas porque a mente dele está sobrecarregada. Então, isto funciona em relação ao que você vê e funciona em relação a você mesmo. Funciona em relação ao seu cônjuge. Funciona em relação ao seu marido, funciona em relação aos seus filhos. Então o que Deus está dizendo é: eu vou dar a vocês um novo coração e uma nova mente, ou uma mente renovada. Renovada. Eu vou aprofundar um pouquinho mais depois, lá no final. Aí ele diz assim: porei o meu espírito em vocês. Coração, olha como Deus é inteligente. Ele troca o coração, mas se deixar a mente como está, é meia sola. Então ele troca o coração, ele agora dá uma nova mente, e para completar a obra, ele enche-nos com o seu Espírito Santo. É como se fosse um carro com motor fundido. Nós temos que trocar o óleo dele. Isso é paliativo. Você troca o motor. Melhor do que você... Como é que chama aquele processo de... Como é que chama? Retificar o motor, porque sempre fica um negocinho, né? Deus não faz retífica. Ele troca total. Tira tudo e põe tudo. Ele troca o motor desse carro. Põe lá. Motor novo. Ele põe lá um filtro novo. Filtro de óleo novo. Para filtrar o que vai entrar. E agora o Espírito Santo, porém o meu Espírito em vocês, é o combustível. O Espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Porque sem coração novo, sem uma mente nova e sem o Espírito Santo, você não consegue obedecer. Você vai tentar, você vai fazer força. O máximo que você vai conseguir é sair do estágio de ímpio e tornar-se um religioso. Mas não um filho. São 3 estágios. O ímpio, que não crê em Deus. O religioso, aquele que vai na igreja, se esforça, faz alguns votos para Deus, faz campanha e tal, mas ele não consegue viver uma vida pura, uma vida simples, uma vida de amor, de perdão, de amar os inimigos. Ele não consegue. Porque ele não tem coração novo, ele tornou-se só um religioso, ele está se esforçando. E quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, aí então ele ganha a capacidade de agir segundo a palavra de Deus, segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Aí tudo começa a se encaixar. Aí tudo começa a um processo de novidade de vida. Você agora começa a fazer novas plantações. E isso é importante você entender, que quando você recebe a Cristo já na fase adulta, você fez várias semeaduras lá atrás na sua ignorância de Deus e da sua palavra. E você, quando se converte, você está colhendo tudo aquilo. Até quando você se converte, tem uma experiência com Deus, participa do Vida Vitoriosa, é batizado nas águas, ainda a colheita está vindo, concorda? É uma lei natural. O que você tem que fazer? Você tem que agora, arrancando, que é o despojar, arrancando da sua vida aquelas coisas velhas e fazendo uma nova semeadura, que vai demorar um tempo para ter uma nova colheita. Eu, por exemplo, tive uma experiência com Cristo aos 22 anos.
Até então eu tinha feito um monte de semeadura errada. E eu fui colhendo. Mas a partir dali eu comecei a cavar a minha própria vida e lançar novas sementes dentro de mim. E hoje, passado alguns anos, eu colho o que eu semeei agora em Cristo. Aquela colheita antiga acabou. Eu tenho uma nova colheita. Então é assim que funciona a vida. É assim que funciona a vida natural, é assim que funciona a vida espiritual também. E é isso que Deus quer que nós entendamos. O segundo texto, que é o Romanos 12, que eu quero mostrar para você também, a versão da Bíblia Mensagem, Romanos 12, 1 e 2, mas eu separei aí só o 2, porque ele era meio longo, eu deixei só o 2 e fugi do 1 aí. Então é Romanos 12, 2. Porque o 12, 2 na versão mais comum diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que ao transformar com a renovação da vossa mente, vocês possam entender, possam conceber, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na Bíblia Mensagem aparece dessa maneira o texto: não se ajustem demais à sua cultura, ao modo de vida deste mundo, ao sistema deste mundo. Não se ajustem, a ponto de não poderem pensar mais. Porque eu quero alertar você: a televisão te dá tudo, menos o direito de pensar. E nós somos uma geração televisiva. Nós às vezes falamos que não temos tempo para estudar, não temos tempo para ler a palavra, eu queria ter mais tempo, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Se você quer mudar a sua vida, faz um controlezinho simples. Ao que você sentar na frente da televisão, põe um bloquinho do lado assim e põe 7h15. E ao que você sair de vender, você põe lá o horário que você saiu. Soma na semana, você vai ver quanto tempo você tem. E a televisão está ditando, há muitos anos já, uma cultura, um modo de pensar, um modo de vestir, um modo de cortar cabelo, tendência. Então é isso que Paulo está dizendo: olha, não se amoldem, não se ajustem mais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Porque nós somos uma geração que esqueceu de pensar. Eu acho que nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Você pode ser melhor. Você pode ir para a excelência. Ao invés de você usar a internet para entretenimento, que não é pecado, use a internet para estudar. Eu vi uma reportagem esses dias de um moço aqui do Jardim Aricanduva, que nessa fase de crise aí, ele falou: o que eu posso fazer para ganhar dinheiro com esse negócio? A crise para um é oportunidade para outros. Então ele foi procurar na internet como desenvolver cisternas para guardar água em casa. Ele achou um cara que tinha postado umas dicas na internet, ele fez para a casa dele, deu certo, ele começou a vender isso. Quer dizer, ele usou os recursos que tinha e estava ganhando dinheiro para caramba. Um moço simples aqui de baixo. Talvez nem cristão fosse. Mas nós precisamos nos esticar, meus amados. Não podemos nos acomodar. Então nós temos que pensar, nós temos que estudar, nós temos que ir atrás. Aprender, crescer em todas as coisas. Principalmente na palavra de Deus. Conforme você vai meditando na palavra, você vai crescendo, sua mente vai desenvolvendo. Eu tenho um exemplo em casa da minha mãe. Minha mãe não lia nem escrevia, até que ela se converteu. Quando ela se converteu, ela quis ler a Bíblia, não sabia ler. Ela foi para aquele projeto de alfabetização de adultos, lá atrás, nos anos 70, chamava-se Mobral. Ela foi, eu lembro que ela me levava nas aulas com ela, porque eu já era alfabetizado, eu ajudava, ela sentava do lado, numa cadeirinha do lado assim, eu devia ter uns... Ela se converteu devia ter uns 8, 9 anos, já estava alfabetizado, já lia, escrevia. Eu sentava do lado dela, eu ajudava ela a identificar as letras da palavra, ela tinha mais de 60 anos naquela oportunidade. E ela aprendeu a ler e aprendeu a escrever, porque ela queria ler a palavra. E minha mãe conhecia muito a Bíblia, mais que eu.
E mais do tempo que ela não sabia ler, sabe o que ela fazia? Ela punha a Bíblia na minha mão e dizia assim: lê para a mãe, por favor, que eu vou contar a história para você. E ela fazia eu ler a Bíblia de José, lá de Daniel, de Davi. Aí eu lia toda aquela parte, era uma Bíblia para as crianças, que eu tenho guardado até hoje, e depois ela me contava, ela pregava para mim, ela aplicava aquilo. Isso que eu estou fazendo com você, eu não aprendi em seminário, aprendi com a minha mãe. Isso que eu estou fazendo com você aqui, você está vendo o que eu estou fazendo? Eu leio um texto da Bíblia e explico. Isso é pregação. Eu aprendi lá em Assis, interior de São Paulo. Lá na Avenida Marechal Deodoro, número 502. Com a minha mãe. Ela fazia exatamente isso comigo. Não aprendi a pregar em seminário. Aprimorei, vi muitos pregadores, ando do lado do pastor Carlos Alberto há muitos anos, do Antônio, do Ademar e tal, muitos. Mas lá foi lá. Aquilo que nós profetizamos ali, filhos e discípulos, foi a dona Olímpia da Silva Dias que fez comigo. Portanto, mãe, portanto, pai, não espere que os instrutores da escola dominical aqui do Ministério com Crianças ensinem seus filhos. Aqui é de novo degustação, é instigar, é lá em casa. Você ensina a palavra e arrasta com o seu exemplo. Porque o ensino informa, mas o exemplo arrasta. E eu sou o que sou, tenho o que tenho, vou chegar onde eu vou chegar por causa da minha mãe. E meu pai não era cristão. Meu pai desconstruía. Ele tentava desconstruir, com um péssimo exemplo, com palavras torpes, com um monte de coisa, mas a palavra de Deus não volta vazia, eu estou aqui. Eu só lembro a minha mãe cantando: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, lavando roupa e cantando, ela profetizando a promessa de Deus. Então, vamos exercitar nossa mente, cutuca a pessoa do celular, vamos, fala para ele, vamos, cutuca ele, vamos ou não vamos? Vamos, sem comodismo. Então é essa novamente. E essa novamente, diz a palavra de Deus ali, olha, você vai poder pensar. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Concentre a sua atenção em Deus. E o que vai acontecer com você? Leia ali, por favor, em roxo ali, ó. Vocês... Diga para o seu irmão do seu lado, ó, Deus quer mudar você de dentro para fora. De dentro para fora. E aí então, descubram o que Ele quer de vocês. Tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, da idiotice, da tolice. Não tem nada que se salve na televisão. Aliás, para abrir um parênteses, o pastor Carlos Alberto lançou um desafio hoje aí, de manhã, de nós separarmos uma refeição para jejuarmos nessa semana. E eu quero estender a você também. Pelo menos uma refeição. Para dedicar-se à oração e à leitura da palavra. Só isso. Você vai fazer isso na hora do almoço, vai você gastar aquela horinha ali almoçando e tal. Você toma um café reforçado de manhã. Na hora do almoço, você dedica-se à leitura da palavra e à oração. Sai do seu trabalho. Quando eu trabalhava aqui perto da rua Maria Antônia, na rua Maria Antônia, tinha uma praça ali perto do Sesc Vila Nova. Eu pegava minha Bíblia, minha agenda, e jejuava na hora do almoço, ia lá para a praça, lia a palavra. Aí eu descobri um lugar muito legal para orar, silencioso, tranquilo. Era uma beleza. Igreja da Consolação. Que lugar. Que delícia. Aquele silêncio, eu entrava assim, não tinha um pio. Não tinha ninguém, mas a igreja estava aberta. Eu sentava lá atrás, pegava minha agendinha, tinha aquele genuflexório almofadadinho, gostoso. Ajoelhava ali. Orava. E aproveite para fazer um jejuzinho de televisão também.
vai sobrar tempo na sua agenda para você oxigenar sua mente, dar uma pulverizada nela, fazer uma faxina nela. Larga a novela para lá. Larga o da Atena. Me ajuda aí, ó. Larga o Marcelo Rezende também para lá. Só boa notícia, né? Que negócio edificante, né? Uma loucura. Você sai assim animado. Você fala, nossa, estou numa cidade maravilhosa, esse país é fantástico. Nós reclamamos, gente, porque somos negligentes. Tá certo? Somos negligentes. Eu vou ler uma historinha para você, para encerrar. Então, aí você vai descobrir o que ele quer de você. E ao descobrir, trate de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre arrasta você para baixo. Novela Babilônia. E os crentes estão aí, né, fazendo uma campanha contra a novela. É até legal, a Rede Globo está feliz da vida com isso. Mas qual novela que não arregaçou com os valores da família até agora? Qual novela? Essa é só mais uma. As outras não. A da Carminha lá era boa, né? Como é que é a Carminha? Como é que chamava mesmo? Avenida Brasil. Aquela lá era legal. Essa não, essa tem Babilônia. E a crentaiada é engraçado, eu curto demais. Os crentes é um ser que precisa ser estudado, né, meu? Eles rotulam o negócio e esse não é do diabo. E os outros? Então, pessoal, vamos... Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Se você fizer isso, Deus vai extrair o melhor de vocês e desenvolver em vocês. O último texto que eu quero encerrar agora, Colossenses, capítulo 1, versículo 9, está ali na Bíblia Mensagem também. É Paulo fazendo uma oração para os irmãos de Colossos. Ele faz uma oração, eu tenho feito essa oração por mim mesmo e tenho me colocado como herdeiro desta oração. Porque eu aprendi com Wesley Dowell, autor do livro A Oração Poderosa que Prevalece, Renovando o Fogo da Paixão, ele tem vários livros aí. Eu aprendi com ele, lendo alguns dos livros dele, que as orações têm efeitos eternos. A oração tem efeito para a eternidade. Então Deus ainda hoje está respondendo orações que Jesus fez, por exemplo. Para guardar-nos das tentações, Jesus orou por nós. Deus está respondendo ao longo dos anos a oração que Abacuque fez. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, e no meio dos anos a santifica. Deus está respondendo essa oração. Então, se Paulo fez essa oração para a igreja de Colossos, que é um modelo de igreja para nós e um modelo de oração para nós, eu tenho feito o seguinte, eu tenho me colocado debaixo dessa oração do apóstolo. Olha o que ele orou. Saibam que desde o primeiro dia em que o ouviram o relatório de Epáfras, que era parceiro dele, quem fundou a igreja de Colossos, desde o primeiro dia que ouvimos a respeito de vocês, não paramos de orar. Que tipo de oração? Pedindo que Deus dê a vocês, vamos ler juntos ali, por favor? Deus dê a vocês uma mente sábia e espiritual. Diga, eu recebo. Uma mente sábia e espiritual. Em nome de Jesus. Vire para o seu irmão agora e fala, declaro sobre você uma mente sábia e espiritual. Uma mente sábia e espiritual. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é essa mente sábia? A palavra de Deus diz que a sabedoria, segundo o mundo, é uma sabedoria natural. E Tiago 1:6 diz que a sabedoria, que aquele que deseja ter sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levado de uma para outra parte. E a sabedoria humana tem um nível, é importante. Mas a sabedoria de Deus é muito superior. E é bom que se diga que existe uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Tem muita gente que tem muito conhecimento, o cara sabe de tudo.
Mas ele não é sábio. Ele tem conhecimento. Cabeça desse tamanho. Coração pequenininho. O que é conhecimento? Conhecimento é você ler muito, você sabe de tudo, discute de tudo. Fala de política, você sabe. Fala de geografia, você sabe. Fala de matemática, você sabe. Fala de qualquer coisa, você sabe. Você lê muito. Tem muito conhecimento. Isso pode não significar muita coisa. Por quê? A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Porque conhecimento que não é colocado em prática não é sabedoria. Por isso que você vê pessoas simples, com poucos estudos, com primeiro grau incompleto, com muita sabedoria. Você senta do lado da pessoa, se conversa com ela, ela te inspira. Você vê gente que estudou, fez faculdade, fez pós-graduação, fez MBA, doutorado, mestrado, e vai, e a cabeça dele é desse tamanho, o coração dele, a sabedoria dele é nada. Ele não sabe ser gentil. Como muitos médicos aí, que são, um exemplo, né, da classe médica, os caras são os chamados bambambãs, só que não tem capacidade de pegar na mão do paciente e dizer assim, olha, eu estou com você, você está passando por você está contraindo um câncer, mas isso, olha, fica tranquila, eu vou ajudar você. Eles não são capazes disso. Certo ou não? Quantos já passaram uma experiência assim? Ele fala, dá notícia de qualquer jeito para ele é um número. É muito conhecimento. Você paga 800 mil reais uma consulta de um cara desse. E ele não tem sabedoria para ajudar você. Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Deus quer dar a cada um de nós uma mente sábia. Uma mente sábia. Com a sabedoria dele. Com a sabedoria do alto, que é primeiramente pura, pacífica, cheia de bons frutos. Estou citando o Tiago para você que não dá tempo de abrir. Esta é a mente sábia. Não é uma mente de conhecimento, uma mente sábia. E o segundo qualidade dessa mente é uma mente espiritual. Por quê? Porque nós não podemos discernir as coisas se não for espiritualmente. Muitas vezes você olha uma circunstância, naturalmente você se confunde. Você não discerne. Por exemplo, tem uma confusão com seu filho, com alguém do seu relacionamento, do seu marido. Se você olha só naturalmente, você começa a brigar com ele. E você se esquece que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas. E se você não tem essa mente sábia e espiritual, você não discerne que aquele problema é um problema espiritual. Seu filho está oprimido por demônios. Não adianta você discutir com ele, dar ordem para ele. Você tem que orar por ele. Você tem que fazer perguntas para ele. Está muito agressivo, muito desobediente? Vive no ambiente cristão, da sua casa, com você na comunidade? Faça a seguinte pergunta para ele. Filho, como é que está o seu tempo com Deus, hein? Estou vendo que você não está muito, você está muito tenso. Não é possível que tenha essa tensão toda e o seu tempo com Deus esteja correto. Você vai descobrir que não tem. Isso vale para filho, vale para marido, vale para esposa, vale para os liderados do G100, vale para o líder do G100, que você vê o líder meio tenso, fala para esse amigão, como é que está seu tempo com Deus? Estou vendo que você está muito tenso aí, cara. O negócio é fazer a coisa sem fazer força, amigão. Então você tem que discernir, porque se você não discernir isto, você vai para lutas e embates naturais, fazer queda de braço e você não vai conseguir nada. Você vai criar mais problema do que já existe. Então Paulo ora para que nós tenhamos uma mente sábia e espiritual. Para quê? Para adquirirmos uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Voltando de trás para frente o versículo. Para você acompanhar, discernir a maneira perfeita como Deus está trabalhando na pessoa, nas circunstâncias, você precisa de uma mente espiritual e sábia.
Porque com uma mente natural você não vai descobrir. Você não vai entender os caminhos de Deus. Porque Isaías 55:8 diz assim: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, assim será a palavra que sair da minha boca. Mas o que eu quero destacar aqui é, os caminhos de Deus são diferentes. E como é que eu vou discernir isso para não ficar ansioso? Você está fazendo um negócio, a compra de um imóvel, por exemplo. Batalhou, pesquisou e foi e tal. Aí o negócio estava para fechar e não fechou. Aí o mundo desmorona, você fica deprimido, chora e tal. Deus não me ouve, blá, 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 blá. Fica em crise o casamento, fica azedo, não quer vir na igreja, não quer ir no G100. Não... Aí só para todo mundo, né? Acho que a igreja que eu estou que é fraca, eu vou lá para a igreja X fazer a campanha do lenço ungido, paga só R$1.000. É barato, milão, paga lá o lenço ungido, que o Benihim pôs a mão e tal, põe na minha cabeça. É o espírito não sei das quantas que entra e sai. Aí você fica maluco. Mas se você parar, se você tiver essa mente sábia e mente espiritual, você vai orar, falar: Pai, qual é a lição que eu devo extrair daqui? E na hora o Espírito Santo vai dar discernimento para você e vai trazer paz no seu coração. E você vai discernir e vai descansar. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? É isso que Deus quer para você. Para encerrar, vou ler para você um trecho do livro do David Gibbons Shallots, que está na nossa livraria à sua disposição. Você tem que ler esse livro. Meu filho acabou essa semana de lê-lo. Eu estou no 3º capítulo, eu não consigo, eu vou bem devagarzinho, degustando e tal, mas jovem quer pegar e matar, né? Ele leu em 2 dias o livro. Falou: pai, que livro é esse? Eu falei: filho, é isso? Então é diferente. Você vai concluir comigo que é uma coisa diferente. É uma coisa de experiência com Deus, é esta mente espiritual aí que eu estou falando para você. Olha só, para encerrar aqui. Próxima ao litoral da cidade do Cabo, na África do Sul, numa penitenciária desativada, chamada Ilha Robin, se coloca entre as montanhas e o mar. Essa é a prisão que um dia abrigou o ativista que se opunha ao apartheid, Nelson Mandela. Ainda na época em que a prisão estava ativa, a maioria dos internos era composta de jovens e negros, ou mulatos, tipicamente mestiços ou de ascendência indiana. Os guardas eram jovens e brancos. Para manter os internos ocupados durante longas horas de cativeiro, os guardas ordenavam que transportassem cascalho de um buraco no chão para outro. Um buraco lá, outro aqui. Não tinha nada que fazer. Vocês vão transportar esses cascalhos daqui para lá. Acabava, acabou, encheu. Então agora você traz de lá para cá de novo. Presta atenção nessa história. Era um trabalho sem propósito, uma rotina desgastante. Mandela, apesar de 20 anos mais velho que a maioria dos demais prisioneiros, foi forçado a participar diariamente daquele trabalho. Mas enquanto seu corpo estava ocupado com a tarefa inútil, sua mente permanecia livre. Mente livre, mente renovada. Veja o que aconteceu com ele. Nos longos anos em que ficou preso na ilha, Mandela transformou aquela pedreira de calcário em uma instituição de autoaprendizado. Ele ficou pensando: o que eu posso aprender com isso aqui? Enquanto todo mundo ficava reclamando, murmurando, xingando, querendo... Ele estava ali: eu não vou poder sair daqui. Eles podem controlar a minha liberdade aqui, mas não pode controlar a minha mente. Ninguém pode controlar a sua mente. Falando para você agora. Ninguém pode controlar a sua mente. E se você tiver essa mente sábia e espiritual, você pode voar, meu amigo. Não há limite para o que Deus quer fazer na sua vida, não.
Esta palavra parece uma palavra simples, mas se você levar isso a sério, a tua vida é transformada, porque minha vida está sendo transformada. Porque eu decidi alcançar coisas maiores na minha vida. Chega de mesmice e de normalidade. Mediocridade para mim chega. Então veja aqui. Quando Mandela era jovem, missionários metodistas na África do Sul, quando ele era jovem, olha de onde surgiu tudo isso. Olha o poder da palavra. Quando eu vi isso, eu fiquei louco, né? Porque a palavra de Deus não volta vazia mesmo. Quando Mandela era jovem, missionários metodistas na África do Sul lhe acenderam uma paixão no coração. Era a paixão pela liberdade. A educação que recebeu lhe proporcionou uma visão radical da graça divina. Por isso que ele perdoou as pessoas, né, Mar? Não é que ele perdoou porque ele era bom, não. Ele aprendeu com Gandhi. Ele aprendeu com Gandhi também, que Gandhi aprendeu com Cristo. A fonte é a mesma. Era a paixão pela liberdade. Recebeu uma instrução, uma educação que lhe proporcionou uma visão radical da graça divina. Seu entendimento do poder do perdão cresceu. As coisas que havia estudado quando menino lhe ensinaram um estilo de vida contrário à normalidade. Durante o período passado na Ilha Robben, Mandela transformou sua mente em um portal. Sua mente é um portal? Ela deveria ser. Nossa mente podia ser um portal. O que é um portal? Um lugar que tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, assim, coisas novas, coisas boas, coisas que edificam. Como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que produz louvor, tudo que é puro, isto ocupe a vossa mente, que faça da sua mente um portal de coisas puras, de coisas boas, de coisas que edificam, de sonhos, de projetos para abençoar pessoas. Criatividade. Nós perdemos a criatividade, meus amados. Eu fico maluco quando eu vejo o ímpio que não declara seu amor a Deus, sua vida em Deus, não dá testemunho, sendo criativo, tendo inovações, descobrindo coisas novas, ganhando dinheiro, e nós, para trabalhar para eles. Nós vamos ser tudo trabalhador deles, operários deles, para ter cartão para eles. Isso é um absurdo. Deus deu a nós este poder, esta mente nova, renovada, um coração novo. Para você influenciar pessoas, influenciar o mundo. Mas nós gostamos de receber ordem. Pelo amor de Deus, irmãos. Deus não chamou você para ser pau mandado. Deus chamou você para ser influenciador. Eu tenho declarado isso para meus filhos desde quando eles nasceram, Salmo 112, 3. A geração dos justos será influente nesta terra. Foi isso que o seu Carlos Alberto Bezerra e a dona Sueli fez com os seus filhos. Onde está o Carlos Bezerra Júnior hoje? Por quê? Porque os pais semearam isso no coração deles, na mente deles. Isso não é porque eles são especiais. Você é especial para Deus. O que você não pode ser é acomodado. Ah, mas não tem estudo. Não é desculpa. Bill Gates não tem universidade. Bill Gates não se formou. Pulava o muro, não fazia, matava a aula. Mas ele fez da mente dele um portal. Ele começou a pensar. O nosso outro inspirador também, parceiro dele, o da Apple lá, como é que chama ele? Steve Jobs é outro. Voou. Não tinha, até onde eu sei, não tinha o Espírito Santo de Deus como você tem. Então, meus amados, vamos acordar para a vida. Por favor. A mente desse ativista era toda uma região na qual ele poderia explorar ideias revolucionárias. Essa liberdade mental não apenas o ajudou a manter a sanidade por trás das grossas placas de concreto cinzento. Ele começou a pensar lá dentro, Pascoal, e sonhar. Quando eu sair daqui, eu vou virar esse país de ponta cabeça.
Vou aproveitar o tempo que eu estou aqui, vou me preparar para isso. Foi isso que ele fez. Não ficou lamentando, feito hard lip, né, daquele desenho animado. Ó vida, ó céus, ó azar, não tem oportunidade, o culpado é a Dilma, o culpado é o Geraldo Alckmin, o culpado é o Osmar. Não ficou fazendo isso. Ela o ajudou a criar beleza em meio ao confinamento, a sua mente, sua liberdade mental. Enquanto transportava aquelas pás de cascalho, Mandela e o seu grupo frequentavam a escola. Ele encontrou ali e falou, isso aqui é uma escola para mim. Vou aproveitar e aprender o máximo com isso aqui. Maravilhoso. Compartilhava as coisas que havia aprendido em sua educação missionária. Ele sentava com os presos e ia compartilhando. Já é treinando ali, ó. Foi treinamento para ele aquilo. Compartilhava o que ele aprendeu com Shakespeare, com as escrituras, com os grandes poetas e filósofos. E o que conhecia da visão de Jesus, de Gandhi, sobre a reconciliação. A ilha se tornou a Universidade da Ilha Robin. Mandela preparou discursos secretos que visavam ensinar os prisioneiros a necessidade que tinham uns dos outros. Ensinou-lhes que as coisas em comum que possuíam eram mais numerosas que as diferenças que os dividiam. Mostrou-lhes que, embora o corpo deles pudesse ser controlado e maltratado por outras pessoas, a mente deles não podia ser atingida. Se a mente permanece livre, sejam quais forem as circunstâncias, podemos viver em liberdade. A maior parte da literatura de sabedoria que encontramos na Bíblia foi escrita por um homem chamado Salomão. O rei Salomão escreveu centenas de provérbios, ditados curtos, que resumem verdades atemporais. Em um deles, Salomão diz esta frase simples: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Fiquemos em pé.